Amados irmãos, graça e paz. Deus abençoe vocês. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo no livro de Atos. Hoje nós vamos no capítulo 7, a partir do versículo 37. Irmãos, o livro de Atos, esse discurso de Estevão, é um discurso muito extenso. Nós já vimos algumas partes dele. No primeiro momento, a gente viu aqui que Estevão mostra conhecimento, construindo uma narrativa de que Deus revela a si mesmo em diferentes lugares e em grande variedade de modos. Razão pela qual os judeus estavam errando ao considerar o templo como a totalidade e a finalidade da verdadeira religião. Nos versículos 1 a 8 do capítulo 7, nós aprendemos com Abraão, que foi um grande referencial. A partir do versículo 9, Estevão começa a mostrar aos membros do Sinédrio que Deus cuidou dos patriarcas numa terra estrangeira, ou seja, Deus cuidou do seu povo em um outro lugar que não era Jerusalém, já trazendo para perto da realidade deles. E ali no segundo momento, dos versículos 9 até 16, nós aprendemos com José que Deus é o Senhor da provisão e que cuidou de Israel numa terra estranha. Nós vimos também com José que Deus dá graça e sabedoria para suportarmos os dias maus, e Deus é aquele que tem condições de transformar o mal em bem. Estevão, ele está fazendo a sua defesa em forma de resenha histórica, porque ele foi acusado de blasfêmias muito sérias, sobretudo contra Moisés e contra o templo. Num terceiro momento aqui, nós começamos a ver a história de Moisés. Dos versículos 17 até 36, vimos que Moisés, ele se adequa muito bem à ideia de um tipo de Cristo. E nós vimos aqui Estevão mostrando que Moisés havia sido comissionado no deserto, não no templo, pois esse conceito sequer havia. E agora, dando seguimento ao discurso, Estevão cita uma profecia, no sentido de inspirar o seu auditório para que pense inevitavelmente num paralelo necessário entre Moisés e Jesus. E aqui ele cita uma profecia. Versículo 17 diz assim: foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Ou seja, Estevão está dizendo que este Moisés, a respeito de quem falava, é o homem que entregou aos israelitas uma profecia divina, maravilhosa, que revela a vinda de um profeta especial. E aqui, irmãos, vale a pena salientar que na Palestina, no século I, havia uma expectativa sobre a vinda desse profeta especial. E eu gostaria de mostrar aos irmãos em algumas nuances de textos do Novo Testamento, como, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 19 a 21, quando alguns vão perguntar a João Batista quem ele era, veja que resposta ele dá. O texto diz assim: esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou, ele confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ou seja, havia a expectativa da vida de um profeta especial. E aqui João responde: não, não sou eu. Mais para frente, nós vemos aí mais um pedacinho dessa expectativa do povo, no livro de João, no capítulo 7, no versículo 40, quando Jesus ele está falando, alguns do que ouviram essas palavras, algum do meio do povo diziam sobre Jesus: este é verdadeiramente o
profeta. Havia uma expectativa. Muitos sabiam e nenhum outro tinha vindo como um profeta poderoso em palavras e obras, predito por Moisés, a não ser Jesus. E Pedro, aqui no livro de Atos, no capítulo 3, já tinha lembrado dessa profecia, desse profeta que haveria de vir. Atos 3, 22, Pedro diz: porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim, ou seja, semelhante a ele mesmo. A esse vocês ouvirão em tudo que lhes disser. No versículo 38, o texto diz: e este Moisés, quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, foi ele quem recebeu as palavras vivas para nos transmitir. Esse Moisés, ele estava na congregação. E Estevão começa a ressaltar que Moisés, ele é uma espécie de um intermediador entre o povo e Deus. É ele quem, num primeiro momento, revela a lei de Deus para o povo. E aqui eu gostaria de lembrar essa passagem, irmãos. Isso faz parte do processo de compreensão dos textos bíblicos. Quando algo do Antigo Testamento é feito menção, nós precisamos nos recorrer ao Antigo Testamento para a citação que está sendo feita do texto no Novo Testamento. E aqui eu quero lembrar aos irmãos que em um determinado momento da vida de Moisés, ele estava no Monte Sinai e o Senhor passando para Moisés o decálogo, que são as leis. E nesse momento, no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículos 18 e 19, o texto diz que todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Aí disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés falava com o Senhor, e Moisés falava com o povo. De uma certa forma, Moisés está agindo como uma espécie de intermediador. E é isso que Estevão está lembrando. Esse Moisés, ele estava na assembleia, o povo de Israel, no Monte Sinai, para ouvir Deus entregar a sua lei, o decálogo. Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 10, diz: não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, que é o mesmo monte, que é o Monte Sinai, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinarem a seus filhos. Estevão está mostrando conhecimento sobre a vida de Moisés, e ele está ressaltando aqui que Moisés está recebendo a palavra do Senhor, palavra viva para este povo, mas ele não está recebendo isso em nenhum templo, em nenhum tabernáculo. Ele está recebendo no monte. Ele está recebendo no monte. Quando Deus habitava no meio dos israelitas nesse momento, Deus está repassando para Moisés a sua lei diretamente para ele no Monte Sinai. E aqui, irmãos, vale a pena salientar que quando Moisés foi comissionado por Deus para tirar o seu povo do Egito, ele também foi comissionado numa montanha muito próxima a essa. E aqui o texto mostra e fala sobre palavras vivas. Estevão disse que a palavra é viva. Ele está provando para aos seus interrogadores que ele tem muito respeito por Moisés. E ele tem respeito pela lei de Moisés, mostrando assim que a blasfêmia de que ele havia sido acusado de falar contra a lei era algo falso. O sentido é de dizer aos israelitas aqui que a lei de Deus é a vida deles, pois com ela podem viver a vida na terra de forma plena.
lembrando Deuteronômio capítulo 30, os versículos 19 e 20. Hoje toma o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar ao pai de vocês, a Abraão, Isaque, Jacó. Ou seja, para esse povo, a palavra de Deus representava a vida, representava a bênção, e era necessário se apegar a essa palavra. E ele começa a lembrar isso, e é possível que a marca de Deuteronômio também seja lembrada por esse povo. Deuteronômio 32, 46 e 47, o texto diz: disse-lhes, guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos, que tratem de cumprir todas as palavras dessa lei, porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida, e por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Meu amado irmão, entenda isso. A palavra de Deus é palavra viva. No Antigo Testamento e no Novo Testamento é palavra viva. No texto de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. É por isso, irmãos, que essa palavra consegue ler os escombros da nossa alma. É por isso, irmãos, que essa palavra consegue ler a realidade que está ao nosso entorno, porque ela é palavra de um Deus vivo, de um Espírito Santo que vivifica, o Logos, Jesus, que é palavra viva, que ilumina verdades espirituais em nosso coração. Mas ele quer mostrar no seu discurso que ele não está só levando pancada e se defendendo. E aqui a gente vê Estevão acusando. Estevão vai acusar. Versículo 39. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito. Agora, irmãos, Estevão não está mais de coitadinho, só se defendendo, não. Estevão agora começa a mostrar que é uma prática incômoda de que o povo de Israel tem o costume de rejeitar os profetas e muitas vezes rejeitar aquilo que vem de Deus. Essa palavra é forte, é pesada, mas ele não tem medo. Com ousadia, ele começa a enfatizar que o povo de Israel havia rejeitado a liderança de Moisés, e no seu coração havia cogitado de querer voltar para o Egito de novo. E é verdade, irmãos, no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 14, dos versículos 2 a 4, veja como era o coração do povo. O texto diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. O texto diz todos. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe, ou seja, vamos dispensar Moisés, vamos voltar para o Egito. Esse é o coração do povo. E de uma forma ousada, Estevão está lembrando isso para o seu auditório. Quero lembrar os irmãos, um auditório cheio de religiosos judeus.
E ele vai além. Vocês não fizeram só rejeitar, não. Vocês aceitaram a idolatria. Olha só, versículos 40 e 41. Dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Estevão mostra que os israelitas não haviam depositado sua confiança de forma verdadeira no Deus de Israel e desejaram adorar os ídolos, rejeitaram o único Deus verdadeiro em favor de imagens feitas por mãos humanas, afirmando que tais objetos sem vida haveriam de conduzi-los. Note uma observação interessante, ele fala sobre deuses no versículo 40, mas foi moldado apenas uma imagem, o bezerro. A ideia do bezerro é símbolo de poder, é símbolo de virilidade, mas é um ídolo. Antes da idolatria, houve impaciência. Veja, não sabemos o que foi que aconteceu com esse Moisés. Ele não chegou ligeiro, não. Queremos um ídolo. Houve a quebra da aliança. A aliança de Deus com o povo foi quebrada. Desprezaram as ricas promessas que Deus fizera com eles. Recusaram a lei do Senhor. Um pecado escabroso desse povo. Rejeitaram a Deus e agora estão adorando ídolos. Estão adorando um bezerro de ouro. Êxodo 32:6 diz que essa adoração foi regada à festa, à comida, à celebração, à bebida e à folia. E ele prossegue dizendo que essa idolatria foi ainda mais profunda, foi instalada de uma forma profunda. Veja os versículos 42 e 43. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Essa pergunta, na língua original, é uma pergunta chamada pergunta retórica negativa. A resposta é não. Versículo 43. Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso, eu vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Entenda a sequência. O povo rejeitou a Deus, o povo escolheu um ídolo, adorou este ídolo, e Deus se afastou, ou seja, o juízo de Deus. Mesmo tendo sido bom para com o seu povo, esse Deus agora retém a sua bênção e lhes vira as costas. O texto diz: os entregou à adoração de hostes celestes. Veja o versículo 43. Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu. Como um castigo pela desobediência, Deus permite que o pecado ele siga seu curso desastroso na vida daquele que desobedece, como uma espécie de castigo. Irmãos, isso é um princípio. Veja o que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 1, dos versículos 21 até 28. O texto diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, inúteis. E o coração insensato deles
se obscureceu. Versículo 22. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, o que é que Deus fez? Deus os entregou. Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrários à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Aqui, irmãos, eu gostaria de mostrar uma coisa interessante. A resposta que Estevão dá é uma resposta que foi formatada nos parâmetros do Antigo Testamento. O versículo 42 remete a Amós, no capítulo 5, dos versículos 25 até 27. Ele aproveita a estrutura de Amós e refaz essa estrutura, contextualizando esse texto para aquele momento. Amós, os versículos 42 e 43 de Atos, dizem assim: mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Pergunta retórica negativa. Resposta: não. Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para os adorar? Por isso, eu vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Esse é o discurso de Estevão. Foi baseado nesse texto aqui do Antigo Testamento, Amós 5. Olha o texto como é colocado. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. A casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos do deserto? Isso é o tempo. Pergunta negativa, retórica. Resposta: não. Versículo 26. Pelo contrário, levantaram o seu rei Sicute e Quium, o deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos. Ele se aproveita dessa estrutura e reconsidera essa estrutura, falando sobre Moloque. Moloque é o deus fenício cananeu do céu e do sol, também representado pelo planeta Vênus. E Renfã é o nome do deus que, em tese, é representado pelo planeta Saturno. A ideia é que Estevão está mostrando que os judeus rejeitaram, os judeus construíram bezerros de ouro, e não ficou só no bezerro, não. Outros ídolos também, hostes celestes, foram adoradas
como se fosse o Deus Todo-Poderoso. Adoraram as coisas criadas ao invés do Criador. Estevão está sendo muito ousado. De forma inteligente, ele mostra pelas Escrituras que os judeus rejeitaram ao Senhor e adoraram outros deuses. E tudo isso é mostrado pelas Escrituras. E ele mostra respeito e consciência sobre Moisés e sobre a lei. Agora veja só, Estevão foi preso porque estava pregando no templo e operando milagres e maravilhas em nome de Deus. E ele está sendo julgado por um povo que no passado tinha o costume de rejeitar os profetas, querer voltar para o Egito e aqui e ali adorar deuses diferentes. Há quem possa uma coisa dessa? E aqui, irmãos, eu gostaria de partir para as grandes verdades espirituais que esse pequeno fragmento nos mostra. As grandes verdades espirituais hoje giram em torno da rejeição. Os judeus haviam rejeitado o Senhor no passado. Idolatria. Trocaram o Deus Todo-Poderoso por falsos ídolos. Idolatria. O que é idolatria? Irmãos, de uma forma bem simples, bem grosseira, idolatria representa uma corrupção da verdadeira religião. É o culto aos falsos deuses. A palavra idolatria significa adoração aos ídolos. O ídolo é uma representação, uma semelhança, uma imagem que representa um Deus falso, que é objeto em si de adoração por parte do homem. A palavra na língua hebraica para idolatria também tem o sentido de coisa vã, de vaidade. É por isso que muitas vezes, e aqui no livro de Atos a gente vai ver, que a idolatria é equiparada como coisa vã. Veja Atos 14:15, quando Paulo está se defendendo, porque ele pregou em Licaônica, e o pessoal da cidade de Licaônia, né, lhe queria pegar Paulo e eleger ele como um deus, e Barnabé e eleger ele como outro deus. Paulo seria Deus Mercúrio, Barnabé seria Deus Júpiter. Veja a resposta que Paulo dá às pessoas de Licaônia. Senhores, por que estão fazendo isso? Nós não somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês, para que vocês se convertam dessas coisas vãs. Ele está citando o panteão da religiosidade pagã, os deuses falsos, ele está chamando de coisas vãs. Vocês estão deixando isso se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo. O Deus vivo é o que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Irmãos, falar sobre idolatria, no meio protestante hoje em dia, precisa de muita releitura. Vejam, não é só porque nós não temos imagens em nossas casas que nós podemos dizer que estamos imunes ao pecado da idolatria. E eu gostaria que você prestasse muita atenção ao que eu vou falar hoje à noite. Idolatria, irmãos, de uma forma mais prática e simples, é colocar algo ou alguém no lugar de Deus e exigir desse algo ou alguém coisas que só Deus pode fazer. Isso é idolatria. Nesse sentido, no Novo Testamento, o conceito de idolatria, ele se expande para algo interior
e mais profundo. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, Paulo diz: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e a avareza. Aí veja o que é que ele diz sobre a avareza. A avareza que é idolatria. Por quê? Porque essa atitude de avareza mostra que não é Deus que verdadeiramente está no centro do coração da pessoa avarenta. E por não ser Deus que está lá, essa pessoa não é benevolente, ela não é boa. Então, no conceito do Novo Testamento, a idolatria, ela vai tomando outras formas. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, nós crentes denominacionais, nos regozijamos de dizer: olha, nós não adoramos a adoração e a veneração, os ídolos da igreja católica. E nós precisamos ter cuidado, porque a idolatria é algo muito mais sutil do que você pensa. Efésios, no capítulo 5, no versículo 5, diz: fique sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria. Está vendo? Mais uma vez, um conceito interior, Paulo falando. E não é à toa, irmãos, que 1 João, que é uma carta bem recente do Novo Testamento, você se lembra qual é o último versículo de 1 João? Filhinhos, cuidado com os ídolos. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que surgiram novos ídolos, que precisam ser identificados. Só que a identificação desses novos ídolos não é uma coisa fácil de fazer. E muitos que adoram esses ídolos, muitas vezes não têm coragem para admitir que os adora. É possível que aqui e ali nós tenhamos pensamentos idólatras. Eu vou mostrar aqui algumas frases que podem mostrar idolatria no coração das pessoas, e é possível que você já tenha ouvido alguém falar assim, por exemplo: foi o trabalho que me deu dinheiro até agora para eu pagar a faculdade. É o trabalho que vai garantir o meu futuro. Esse negócio de Deus não dá estabilidade financeira para ninguém, por isso é que eu não paro de trabalhar. É o meu namoro, é o meu noivado, são as minhas amizades que me dão alegria para viver. É o estudo na faculdade que vai garantir o meu futuro. É a minha família que me dá segurança e sustento. Se alguém morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Eu preciso correr atrás disso desesperadamente, porque se eu não correr, não irei alcançar o que eu preciso. Essas frases mostram que, de alguma forma, nosso coração está em conflito. Deus não está totalmente entronizado nele. E aqui eu quero mostrar, irmãos, que existem ídolos modernos e que nós podemos incorrer em idolatria dos ídolos modernos. Quais são os ídolos modernos? Dinheiro, bens materiais, a casa, o carro, saúde, aparência física perfeita, culto ao corpo, objetos e facilidades tecnológicas dos nossos dias, a ciência, nossos relacionamentos sentimentais, nossos problemas pessoais, nossa carreira profissional. Se nós pegamos essas coisas e colocamos no lugar de Deus, tudo isso se transforma em objeto de idolatria. Quando exigimos de algo ou alguém
coisa que só Deus pode fornecer, isso configura uma espécie de idolatria. Se você exige do seu cônjuge alegria e realização que só Deus é quem pode dar, você está fazendo do seu cônjuge um Deus. Um rapaz chamado Leonardo Ramos, professor universitário, membro da Associação Kuyper para Estudos Transdisciplinares, ele nos mostra como é a construção de um ídolo moderno. Para se construir um ídolo, nós temos 3 fases: a representação, a adoração e a modificação do adorador. Preste atenção, olha só. Representação. As pessoas representam a divindade de forma objetiva, na forma de um ídolo. No caso do Antigo Testamento, no passado, um ídolo de madeira, de ouro. Qual é o propósito? Aproximar a pessoa da divindade, de alguma espécie de Deus. Segunda fase. Essa pessoa que faz isso, ela incorre numa adoração, adorando esse Deus, porque ela presume que esse ídolo criado tem vida própria e é capaz de retribuir as ofertas das pessoas, concedendo a elas alegria, proteção e riqueza. E essa adoração, irmãos, ela é muito específica porque, em linhas gerais, os deuses facilmente reconhecidos, os deuses tradicionais, no próprio nome, eles trazem qual é o tipo de benefício que ele vai trazer para o adorador. Você tem Mamon, o deus da riqueza. Você tem Baal, o deus do crescimento e da fertilidade. Você tem Moloque, o deus do poderio militar, da dominação. Ou seja, a ideia é que na idolatria tradicional existe uma espécie de contrato de troca. O cara adora o ídolo esperando receber aquilo ao qual o ídolo representa. E a terceira fase, que para mim é uma das mais interessantes, é que o adorador, ele é modificado ao adorar o ídolo. O texto diz em Salmo 115, dos versículos 1 a 8, o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Porque o Deus Todo-Poderoso, ele não é representado por estátuas. O Deus Todo-Poderoso, ele não é representado por nenhum modelo icônico. Ele não é representável. Então as outras nações perguntam: onde é que está o Deus deles? Aí a resposta do salmista: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Agora, sabe o que é que acontece com os falsos adoradores? Salmo 115, dando seguimento. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Versículo 8, olha a profecia para o cara: torne-se semelhante a eles os que fazem e todos os que nele confiam. O adorador se transforma no ídolo que ele adora. Tenha calma. O que sustenta a adoração a ídolos é o medo. Por quê? Porque as pessoas atribuem ao ídolo um poder que salva e que destrói ao mesmo tempo. E isso acaba gerando ansiedade e medo. E neste sentido, a adoração aos ídolos provoca uma espécie de hipnose, um estreitamento hipnótico da consciência. Esse tipo de ídolo aí é fácil.
Agora deixa eu mostrar os ídolos modernos. Esses processos que eu falei são fáceis de identificar quando você vê um ídolo de madeira. Mas os ídolos modernos, eles costumam usar disfarces. Quais são os disfarces do ídolo moderno? Racionalidade, radicalidade, instrumentalidade de quê? Das ideologias modernas. Os deuses da atualidade, eles não são estáticos como estátuas, aqueles deuses do passado. Muito pelo contrário, os deuses da atualidade, eles são dinâmicos e se adequam às diferentes nuances da vida. Sabe o que é que permanece de aplicável desse ensinamento bíblico de idolatria tradicional e que a gente pode ver na idolatria no mundo moderno? De acordo com Romanos 1, 3 coisas. As pessoas colocam alguma coisa feita por elas numa posição exaltada. Porque o ídolo, ele não é feito pelo homem. Os irmãos concordam com isso? Segunda coisa, depois que colocam lá, eles oferecem sacrifícios. Sacrifício de tempo, sacrifício de dinheiro, sacrifício de exaltação, sacrifício de adoração, palavras adoradoras. E, terceiro ponto, por fim, as pessoas se sujeitam aos ídolos, mesmo que os desejos delas não sejam atendidos, mas elas se sujeitam. Neste sentido, irmãos, no âmbito das idolatrias modernas, hoje, eu gostaria de denunciar a ideologia política como um modelo de idolatria que está destruindo a unidade do corpo de Cristo. E os processos são semelhantes. Em primeiro lugar, existem ídolos objetivamente posicionados que simbolizam aquilo que os seus adoradores esperam. Segundo, esses ídolos exigem sacrifícios e são deuses que não suportam serem contrariados. Terceiro, seus adoradores continuam se sujeitando a eles, mesmo que os desejos não sejam atendidos ou que eles tenham demonstrado serem fracos diante daquilo que prometiam. Estes são os ídolos. A questão é que ambos aí reificam narrativas modernas, rebuscadas, travestidas de racionalidades, cheias de extremismos e de intolerâncias. De um lado, se a ideia do individualismo, representado por um destes, for maximizada por causa do pecado, o extremo é o individualismo possessivo e a adoração ao mercado. Por outro lado, se o outro for considerado, o extremo dele, por causa do pecado, é transformar o Estado em um Deus a ser adorado. O grande problema, irmãos, dos sistemas humanos é que eles nunca conseguirão funcionar a contento. Uma coisa faz com que nada funcione: a tentativa humana de realizar a justiça é comparada biblicamente a trapos de imundície. Olha aqui o que é que a Bíblia fala sobre a tentativa humana de fazer justiça. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia.
e todos nós marchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. As nossas justiças são traços de imundícia. Sabe por quê, irmãos? Por causa de uma coisa só, chamada pecado. Não existe sistema humano que consiga dar ao povo aquilo que só Deus é quem pode dar. Você quer saber qual é a realidade? A realidade é que nós temos a sensação de que a justiça escapa das nossas mãos. Os atos de justiça humanos, às vezes funcionam, às vezes não. Pessoas inocentes são condenadas e os culpados são postos em liberdade. Os tirandos e os que dispõem de recurso, de dinheiro, praticam suborno para se livrar dos problemas e escapar da justiça. A gente sabe que nem sempre é aqui e ali tem um que dá certo, mas não é como a justiça de Deus. As pessoas machucam as outras gravemente e se afastam rindo. As vítimas nem sempre são ressarcidas. Às vezes passam o resto de suas vidas lidando com a dor, lidando com a mágoa e a amargura. Países invadem países e isso fica por isso mesmo. O rico abusa do pobre. O rico abusa do poder do dinheiro para ficar mais rico. E o pobre nada pode fazer diante disso, vai ficando mais pobre ainda. Essa é a realidade. Não existe sistema mundano que funcione por causa do pecado. Os frutos da justiça do homem não são perenes, não são constantes por causa do pecado. E eu posso provar aos irmãos, o iluminismo de base humanista, que colocou o homem e o seu bem-estar no centro da vida, o homem no centro de todas as coisas. Por quê? Porque acreditava-se que a ciência, tudo seria resolvido. Se esqueceram que a ciência é instrumental. Qual foi o resultado da inteligência humana, regida pelo humanismo, que colocou o homem no centro de todas as coisas? De 28 de julho de 1914 a novembro de 1918, Primeira Guerra Mundial, a estimativa mínima de mortos na Primeira Guerra Mundial é de 20 milhões de pessoas. Eu trouxe os exemplos mais claros, porque a quantidade de guerra que já teve é muito maior do que isso. Segunda Guerra Mundial, 1º de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945, estimativa mínima de morte da Segunda Guerra Mundial, 3% da população do planeta em 1940, 70 milhões de mortos no mínimo. A época da guerra nos mostra muita coisa. Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, muitos generais enviaram milhões de soldados para morrerem nas trincheiras, enquanto eles mesmos permaneciam atrás da linha de combate, e tinha general que não saía nem de casa. É guerra assim é bom, é? Guerra assim é bom, é? Quando nós lemos os escritos dos poetas e dos teólogos que viveram essas situações de guerra, nós percebemos em muitos uma espécie de sentimento de perplexidade, misturado com ira, prestes a explodir diante da insensatez e da injustiça. Um coquetel explosivo de ideologias, milhões de pessoas à morte
em uma câmara de gás. Um brilhante demagogo misturou conceito religioso, filosofias deturpadas, temor de pessoas diferentes, crise econômica, necessidade de bodes expiatórios, dizendo às pessoas aquilo que elas queriam e desejavam ouvir, alguns destes, e exigindo alguns sacrifícios humanos em preço do progresso. Irmãos, a simples menção de Hitler ou do Holocausto nos faz indagar como é que uma coisa dessas aconteceu. Onde é que está a justiça? Como podemos alcançar a justiça? E eu vou além. O mais importante é, como é que nós podemos impedir que isso aconteça de novo? E aqui, irmãos, por razões práticas, que já são 10:09, eu não vou falar nem das injustiças que foram causadas em nome de Deus, e muitas praticadas por homens tidos como santos. Sabe por quê? Porque não dá tempo. É mais outra hora. A minha pergunta para a sua reflexão, diante dos ídolos, e nesse caso, a ideologia política, o ídolo moderno brasileiro, a minha pergunta para você é: vale a pena sacrificar a unidade da igreja, o bom convívio entre os irmãos, a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, pela idolatria das ideologias? Vale a pena? Quem vai completar essa pergunta, dando respostas, no domingo à tarde, o pastor Nino vai refletir sobre essas coisas. Eu levantei aqui e ele vai cabecear e marcar o gol. Domingo, preste atenção. Será que vale a pena sacrificar a unidade, a união da igreja por causa de uma ideologia política? Essa igreja que custou a morte de Jesus na cruz do Calvário, será que vale a pena? Sendo bem simples, irmãos, eu estou ministrando aqui aos irmãos, estou nervoso, as minhas costas estão doendo, o ataque espiritual hoje foi muito pesado, eu estou ministrando aqui com muito temor e tremor no meu coração, mas como profeta de Deus, como profeta do Senhor, que foi levantado para falar sobre a palavra e mostrar os pecados, mesmo que você não goste, porque eu sou o campeão de dislikes da igreja, eu não estou nem aí para isso. A minha posição aqui é mostrar a verdade. E existem pessoas que estão idolatrando. E eu gostaria que vocês verificassem a extensão da sua idolatria. Vale a pena sacrificar a unidade do corpo de Cristo em virtude da idolatria da tua ideologia? Quero terminar com o texto de Paulo em Timóteo. É uma carta de Paulo a Timóteo. Foi escrita há muito tempo atrás. Paulo diz assim: mas o que você precisa saber, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores,
sem domínio próprio, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. O que é que Paulo diz a Timóteo? Fique longe também destes. Se na tua ideologia política o teu comportamento tem feito desenvolver alguma dessa atitude na tua vida prática, isso é um sinal de que não é Deus que está no teu coração, mas que você está esperando de um ídolo alguma coisa que só Deus pode fazer. Eu concordo com você. Não é mensagem para a glória a Deus, nem aleluia. É mensagem para a misericórdia, Senhor. Vamos orar? Irmãos, eu gostaria de fazer um pedido muito especial. Irmãos, por favor. Se os irmãos me virem subir em algum palco para defender algum político, por favor, me expulsem da igreja. Amém? Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Momento em que o Senhor nos confronta. Nós precisamos aprender do Senhor. Sobretudo, precisamos aprender que o Senhor é que é a nossa força, a nossa base, a nossa alegria, nosso fundamento, nosso tudo. Meu Deus, meu Pai, nos ajuda pelo Teu Santo Espírito a desentronizar do nosso coração os ídolos modernos que ainda querem tomar um espaço que é destinado a Ti. Meu Deus, meu Pai, que esses ídolos modernos caiam por terra dos nossos corações e que o Senhor seja entronizado como o Senhor verdadeiro em nossas vidas, de ponta a ponta. Senhor, eu me uno com a igreja e quero te pedir perdão, Pai, se em algum momento, sob algum aspecto, alguns desses ídolos modernos tomaram conta do nosso coração. Meu Deus, meu Pai, nos perdoa. A nossa vontade é te seguir, Senhor. A tua justiça é a justiça que prevalece, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. Novo céu e nova terra é o Senhor quem há de fazer. Pai eterno e santo, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês.